Muito obrigada, Nuda Falcão e Bruno Elias, pelas palavras. Gostaram do manifesto? É lindo, né? O vídeo vai entrar nas redes sociais do LIVE, todo mundo vai poder compartilhar com seus amigos, famílias, escolas. Vamos continuar, então. Cérebros brilhantes também podem produzir grandes sofrimentos. É preciso educar os corações. Acho que muitos já conhecem essa frase, que é uma frase do Dalai Lama, que já apareceu em algumas comunicações do LIVE e é perfeita para introduzir um tema que merece cada vez mais destaque: saúde mental nas escolas. Quando falamos que o LIVE trabalha para dar voz às emoções, isso inclui olhar com muito cuidado para temas como sofrimento, mal-estar e tristeza também. É muito importante que a criança, o jovem, saiba que o sentimento de tristeza faz parte da vivência humana e que não é necessário reprimi-lo, é preciso dar espaço e escuta aos sentimentos, e isso inclui o sofrimento. Vamos olhar para esse tema com mais atenção hoje? Foi pensando nisso que preparamos um bate-papo sobre o tema, reunindo duas grandes referências da área. Para conduzir este bate-papo, convido um grande nome na relação família-escola. Ela é psicóloga e consultora educacional com mais de 30 anos de experiência em clínica, supervisão e docência. Colunista do caderno Equilíbrio da Folha e autora de diversos livros sobre o tema. Junte-se a nós, Roseli Saião. Bem-vinda, Roseli. E agora um convidado muito especial do Laboratório Inteligência de Vida, que foi um dos capacitadores do time pedagógico do LIVE. Ele é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da USP. Atualmente é analista membro da Escola do Fórum do Campo Lacaniano. Em 2012, ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Livro em Psicologia e Psicanálise com a obra Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalista. Em 2016, ganhou o segundo lugar no Prêmio Jabuti em Psicologia, Psicanálise e Comportamento com o livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Com vocês, Christian Dunker. Obrigada, Christian. Então, com a gente agora? Tudo bem? Eu queria trazer para vocês algumas provocações em torno dessa questão da saúde mental no mundo, no Brasil, na escola. E, em seguida, a gente ter uma conversa sobre isso, né? E gostaria de partir desse sentimento que a gente tem, de que estamos ficando assim mais loucos, né? De que estão todos mais pirados, de que especialmente nas grandes cidades a vida se torna mais difícil, a convivência se torna mais ácida e a gente se vê um pouco impotente diante desse processo, né? Te associa assim, vagamente isso com as transformações que vêm acontecendo no mundo do trabalho, né? Onde cada vez mais o sofrimento é um fator de indução de produtividade, né? Técnicas de management, de gerenciamento, de aumento de produtividade, elas estão explicitamente calcadas, né, em coisas do tipo assim: vamos demitir 10% das pessoas nessa empresa, esteja a empresa produzindo bem, esteja a empresa produzindo mal, tá? O que isso gera? Isso gera aumento de engajamento, mas isso gera ao mesmo tempo aumento de sofrimento. As pessoas têm medo, as pessoas têm medo de perder o seu trabalho, as pessoas têm medo de não serem reconhecidas nessa escalada rumo ao aumento da produção, tá? Mas isso não é o único elemento, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma transformação, um aumento de diversidade, né, nas escolas, nas cidades, na circulação urbana, né, que convida a gente a tramitar níveis cada vez maiores de quê? De diferença, de coabitação com o outro. Em terceiro lugar,
A gente tem um fator de impacto que, de certa forma, nos pegou desprevenidos, em que a gente não exatamente planejou o que ia acontecer, chamado linguagem digital. Com uma outra temporalidade, com outro modo de sociabilidade, com outra maneira de a gente encontrar e da gente trocar coisas com os outros, né? Isso é extremamente recente, né? Ativos digitais nasceram depois de 1995. Os outros, a maior parte aqui talvez, são adaptados, né? Nós estamos diante então de uma primeira geração nascida, criada, com banda larga, com tablets, com um outro modo, vamos dizer assim, de subjetivação. Bom, esses 3 elementos, né? Mudança no trabalho, mudança na nossa forma de desejar e mudança na nossa forma de linguagem, elas provavelmente estão, de fato, afetando a nossa experiência subjetiva em termos de sofrimento e de saúde mental, né? São dados, eu não vou entrar neles, mas são dados que, de certa forma, confirmam que há um incremento mundial de sintomas psiquiátricos ou transtornos psicopatológicos, tá? A gente pode dizer assim, por um lado isso está acontecendo porque aumentaram o número de diagnósticos. De fato, isso é um fenômeno muito estranho, né? De que desde 1973, na edição número 3 do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, até a sua versão de 2015, a gente tem mais de 100 transtornos novos diagnosticados. Ou seja, isso é sem precedente na história da medicina. Nenhuma área descobriu 100 novas doenças em menos de 50 anos. Ou seja, isso é extremamente assim, suspeito do ponto de vista científico, né? Isso é compatível com uma mutação na nossa forma de codificar e de tratar o transtorno mental. Não mais referindo ele a uma etiologia, como se fazia antigamente, como se faz na medicina em geral, mas transtornos que são construídos por convenção, né? A confusão era tamanha, tantas escolas dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, que decidiu assim suspender o problema da causalidade. E, no lugar dele, a gente construiu transtornos por convenção. Isso, talvez, ajude a entender esses números, tá? Mas talvez não os explique completamente. Não expliquem esses números completamente, tá? Uma pesquisa que tem que ver com a preocupação crescente que a Organização Mundial de Saúde tem tido em relação à saúde mental, a ponto de colocar o suicídio como uma das suas 10 metas mundiais, né, para desafios para a gente enfrentar, né? Uma pesquisa que a Organização Mundial de Saúde fez, né, levantando os recursos que a gente tem para enfrentar isso que eu vou chamar assim de uma epidemia, ou pelo menos uma percepção global, uma percepção do senso comum de que isso está ficando pior, que estamos sofrendo mais, né? Imaginem vocês que a gente pegue todas as pessoas formadas para trabalhar com sofrimento psíquico. Todos os psiquiatras, todos os psicólogos, todos os psicanalistas, todos os terapeutas ocupacionais, todos os social workers, todos aqueles que podem fazer alguma coisa por profissão e dever de ofício em relação à saúde mental. No mundo. A gente leva todas essas pessoas para a Inglaterra, que é o país que a gente reputa como tendo o melhor sistema de saúde público no mundo. Se a gente fizesse isso, a gente não conseguiria atender metade da demanda prescrita, metade da demanda identificada. Percebem o que isso significa? Se a gente juntar todo mundo, todos os especialistas do mundo, no melhor país, a gente não faz frente a 50% das pessoas que precisam ou que alguém diz que precisam de tratamento. Esse dado, ele muda o patamar da nossa conversa, porque ele diz o seguinte: não vai ser daqui, não vou ser eu, nem a Roseli, nem todos os que a gente conseguir reunir.
que vai fazer frente a esse estado de coisas. Tá? A gente precisa, né, incluir como uma tarefa, né, como uma transformação, inclusive, do que a gente chama de saúde mental, todos vocês. Todas as pessoas que trabalham com pessoas que sofrem, todas as pessoas que têm um contato, seja num hospital, numa empresa, seja numa escola, as escolas são lugares prioritários nessa tarefa. Tá? Bom, mas aí a gente tem um problema. Né? Quer dizer, como é que nós vamos fazer isso? Já que, tudo bem, os especialistas vão continuar aí, eles vão ajudar, vão tentar fazer sua parte, mas não vai dar para ser assim, do lado dos especialistas, que a gente vai fazer frente a isso. Então, de onde? Tá? Voltando. Indo. Bom, de onde que a gente poderia recomeçar essa conversa? E aqui eu tenho uma hipótese. Né? Uma hipótese que a gente trabalha no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. A gente, enfim, tenta refazer essa conversa, porque em algum ponto dela a gente se perdeu. Né? Em algum ponto dela a gente começou a achar realmente que a saúde mental era um problema assim, de um desequilíbrio neuroquímico que acontecia nas pessoas, porque isso não tinha nada a ver com a vida concreta e real delas. Talvez em alguns casos, mas não nessa proporção. A gente tem que voltar atrás, recolocar a questão, né, de qual é a causalidade dos sintomas, qual é a causalidade dos transtornos mentais. E aí a gente tem uma hipótese de trabalho simples, que é a seguinte: transtornos mentais, na maior parte dos casos, são formas de sofrimento mal tratadas, mal encaminhadas, mal tramitadas. Ou seja, antes de a gente ter um sintoma, antes da gente ter uma depressão, antes da gente ter uma ansiedade, antes da gente ter um transtorno de déficit de atenção, antes de você ter algo assim localizável e codificável, a gente tem uma pessoa que sofre. E o sofrimento, ele não é prerrogativa de psicólogos, psicanalistas ou psiquiatras. O sofrimento é experiência coletiva, o sofrimento é experiência social, o sofrimento é algo que depende, em primeiro lugar, de que a gente o reconheça. O sofrimento, ele muda conforme ele é reconhecido, ou ele é, por exemplo, silenciado, ou como a gente viu aqui no manifesto do livro, né, que aponta assim, muito direta e contundentemente para o que acontece quando a gente nega um fragmento de sofrimento. Quando a gente diz assim, isso que você está sentindo, quando o casar passa. Isso quando que você está sentindo é assim, falta de autoestima. Isso que você está sentindo é psicológico. Já ouviram isso? A gente escuta isso. Não, isso é uma coisa psicológica. Como se, a partir do ponto de que algo é psicológico, isso perde dignidade, isso já foi assim reconhecido, e a gente não tem nada o que fazer com isso. Chama o psicólogo. Ou seja, o que eu estou querendo apontar é que foi se produzindo, e no Brasil esse é um processo histórico muito marcante, uma espécie de recuo dos educadores, dos professores, daqueles que lidam com crianças, em relação a, estou vendo que meu aluno está sofrendo, né? Eu estou vendo, eu estou percebendo isso, eu tenho um saber sobre o sofrimento. Isso é muito importante, e isso foi sendo destituído. Especialmente professores, às vezes mais sensíveis, professores que se abrem para o outro, professores que têm um saber, né? E os alunos reconhecem isso nesses professores, que altera, que interfere, que é capaz de conversar com a dinâmica do sofrimento. Bom, mas, se a gente voltar no tempo, né, a gente teve uma epidemia, primeiro, de disfunção cerebral mínima. Né? Era um problema no cérebro, você faz um exame com eletro e você detecta isso. E daí se descobriu que, bom, aquela alteração de onda era uma alteração normal em crianças e adolescentes. Erro. Quantas crianças pagaram por esse erro?
Quantas crianças foram para salas especiais? Quantas crianças foram excluídas por esse erro? Bom, depois a gente teve uma epidemia de dislexias. Em alguns casos, sim, é possível que exista, mas não na escala que a gente viu. Quantas crianças foram de novo, empacotadas, institucionalizadas? Quantos professores foram desautorizados pela dislexia? Bom, a gente poderia continuar e dizer assim, não, déficit de atenção com hiperatividade. O inventor desse transtorno deu uma entrevista para a revista alemã Der Spiegel, um pouquinho antes de morrer, dizendo, isso é uma invenção de laboratório. Isso foi feito para a gente marcar pontos numa pesquisa. Esse transtorno não existe. Não quer dizer que crianças não sejam agitadas e que a gente tenha dificuldade de mantê-las quietas, que elas tenham dificuldades de se acalmar. Mas a ideia que isso é uma doença e que em relação a isso a gente não pode fazer nada, é falsa. É destituinte, é invalidante da capacidade, e aqui eu estou reforçando, que os professores têm de fazer frente a isso. Então, a tese que eu vou trazer para conversar com Roseli, ele é basicamente essa. Nem todo sofrimento evolui para sintomas. Isso acontece quando a gente trata mal o sofrimento, quando a gente não o localiza, quando a gente não o reconhece, quando a gente não é capaz de fazer aquilo que eu consideraria a habilidade socioemocional mãe, a habilidade socioemocional que condiciona todas as outras, que podem vir, que podem acontecer, que podem se desenvolver ou não, que chama-se escuta. Se a gente não consegue escutar, se a gente não consegue, não é só ouvir, também não é sinônimo de obedecer, é escutar. Escutar é um processo transformativo. Escutar é sair de si, despojar-se da sua posição de autoridade e de poder, ainda que provisoriamente, ir ao lugar do outro, ver as coisas do ponto de vista do outro, experimentar aquilo que nenhum outro mesmo pode assim saber e reconhecer em si, ser afetado por isso e fazer algo, e responder. Ou seja, a escuta é uma encrenca. Eu estou dizendo assim, tem professores que parece que tem isso automaticamente, que tem isso sim de nascença ou de formação. Outros podem desenvolver isso. A minha pergunta para vocês, assim, gostaria de ouvir realmente as respostas, é por que a gente não ensina nossos alunos a escutar? E se a gente tivesse que fazer isso, como seria? Pense numa sala de aula. Como é que funciona a coisa? Quem quer falar, levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Por quê? Porque a gente valoriza quem fala, não quem escuta. O cara que está ali no canto, escutando, pensando, se transformando, às vezes, com o que você disse, em silêncio, a gente coloca na paisagem. Ele simplesmente não está trazendo problemas. Ele não está se destacando. Ou seja, esta cultura que diz assim, protagonismo é só de quem fala, e falar é bom, e quanto mais você falar e participar, isto que é legal. E escutar, vire-se. Escutar não é um valor. Não é um valor na nossa cultura, não é um valor na nossa cultura institucional, não é um valor na cultura escolar. Bom, se a gente não conseguir trazer isso, se a gente não conseguir tematizar isso, estudar isso, porque isso não é uma coisa assim natural, só. Isso envolve, assim, habilidades socioemocionais, como a gente faz para escutar. Porque se não tiver escuta, não vai ter enfrentamento e sofrimento, e se a gente não enfrentar o sofrimento, o que vai ter é epidemia de sintomas. É um desafio, uma tarefa. Vamos pensar o que está acontecendo aqui. Eu estou falando, Roseli vai falar, o pessoal falou. O que é o mais importante? O que eu disse? Não, provavelmente isso vai desaparecer. O mais importante é o que vocês vão escutar do que eu estou dizendo. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer aqui, é isso que a gente quer na sala de aula. Por que a gente não valoriza isso?
Por que que a gente transforma isso em me responda num certo código cifrado, produtivo, conteúdos e informações que também estão vindo aqui, que também estão, os dados e etc. Mas a escuta é outra coisa. Bom, então vamos lá para a gente poder conversar mais. Do que depende nossa ação sobre o sofrimento? Em primeiro lugar, atos de reconhecimento. Atos que dizem assim, opa, você não está legal hoje. Ou, você não está legal essa semana. Ou, o que está acontecendo esse mês? Você era um aluno desse tipo, virou um aluno de outro tipo. Aí vocês vão dizer assim, há formas brutais de reconhecer. Há formas de dizer assim, você vem dessa família? Então só podia. Você tem depressão? Então tudo resolvido. O que é isso? Falta de escuta. Porque escuta dá trabalho, escuta toma tempo. Levantar um nome e jogar em cima daquele que está sofrendo é muito mais fácil. E de fato, no dia a dia, o sofrimento é uma coisa que quando entra na conversa, torna a conversa menos dirigível, menos digerível, menos orientada. O sofrimento é uma encrenca. Por isso que a gente, assim, não quer saber muito dele. Essas são imagens extraídas, de uma pesquisa sobre sofrimento na escola, saúde mental na escola. Vejam como elas são repetitivas. Tudo bem, tem a coisa de não identificar a pessoa, o menor, então talvez por isso explique que a face esteja assim coberta. Mas é mais que isso. Existiriam outros recursos. Mas façam essa consulta e vocês vão ver que a percepção que a gente tem de alguém que está sofrendo é, alguém que está isolado, sozinho. Veja, não está em grupo, ele está fora. E de fato há um crescimento constante e definido da sensação, do sentimento de solidão de geração para geração. Você pega lá dos baby boomers, a geração Z, 1,5% a mais de sentimento de solidão. Mas é engraçado, Porque a gente tem, assim, recursos para ficar falando e para interagir, para aumentar a nossa sociabilidade. É verdade, isso acontece com a internet e redes sociais. Mas junto a gente tem um problema, que é, eu me sinto mais solitário. Por que eu me sinto mais solitário? Porque menos escuta. Porque o reconhecimento, para o meu sofrimento é cada vez mais assim industrializado. Então, tem uma menina ali que está segurando um iPhone. Tem outra que está saindo de uma escola bombardeada. Tem outro que está assim encoberto por um capuz. O que está em jogo aí? São pessoas que estão cobrindo as suas faces, mas que também estão cobrindo as suas bocas. São pessoas que não falam, que estão numa situação assim, em que o outro não está presente na cena, e eu estou quase que me contento, me silenciando, me emudecendo. De fato, então, sofrimento que não é reconhecido, sofrimento que não é bem nomeado, sofrimento que não é escutado, ele tende a virar sintoma. Ele tende a virar uma dificuldade de um outro nível. Mas há uma segunda característica importante, e que tem a ver com o programa aqui do LIV, do sofrimento, que é o fato dele ser contagioso. Doenças mentais, transtornos mentais, eles não são contagiosos. Pelo contrário, Você encontra uma pessoa com ansiedade, você se distancia. Se você não for ansioso também, e aquilo causa uma certa dissonância. Isso para os sintomas. Mas o sofrimento não é o sintoma. O sofrimento é o que vem antes do sintoma. Então, o que acontece quando alguém te diz que você está sofrendo? Seu aluno diz para você. Ele pode dizer isso com gestos, ele pode dizer isso com reações negativas, ele pode dizer isso com protestos, ele pode dizer isso de muitas formas até você escutar.
Tá? Mas o que acontece e que nos mantém à distância, né, em relação ao sofrimento, é que o sofrimento pega, ele é contagioso. Se eu gosto de você e você está sofrendo, eu estou sofrendo porque você está sofrendo. E se a Roseli gosta de mim e eu estou sofrendo porque você está sofrendo, a Roseli está sofrendo porque eu estou sofrendo porque você está sofrendo. E se o filho da Roseli gosta da Roseli e ele está sofrendo porque a Roseli está sofrendo, porque eu estou sofrendo porque ele está sofrendo, e mais, se você gosta de mim e me vê sofrendo porque você está sofrendo, você sofre mais ainda. Ou seja, a gente está às voltas com uma espécie de contaminação que tem que ver com a lógica dos afetos. Tá? Então aqui vocês têm uma fotografia clássica extraída de um texto fundador da psicologia, que é a expressão das emoções em homens e animais. Autor Charles Darwin. Tá? O teórico da teoria da evolução, né? Ele foi também um grande psicólogo, é um demarcador de um certo tipo de psicologia, e por onde começava a definição que ele nos dá do ser humano em relação e contraste com outras espécies. Nós rimos. Nós rimos e nós somos capazes de reconhecer diferenças, que são aquelas 6 emoções básicas, que outros animais não conseguem. Ok, legal. A gente tem uma tela do Lucian Freud, outra do Edvard Munch, mostrando vamos dizer assim, a transitividade das emoções. Bom, a transitividade significa que, quando eu vou escutar o outro, e quando eu estou no interior de uma experiência de sofrimento, ela vai se multiplicar por aqueles que dela se aproximam. A gente tem que estar preparado para isso. Né? Em geral, quanto educador, quanto professor, a gente recua da escuta. Por quê? Porque se escutar com o aluno é se envolver. Escutar um aluno é entrar naquele universo que muitas vezes não é o seu. Ou seja, quando a gente vê o cotidiano escolar, quando a gente vê o crescimento de demandas, vamos dizer assim, de regulamentação e regulação cada vez mais microgestão do cotidiano do professor, eu me preocupo. Porque eu digo assim, onde é que vai entrar espaço e tempo psíquico e objetivo para a gente escutar os nossos alunos? Por quê? Porque a escuta não é uma coisa que funciona assim, olha, você vai 2 horas aqui no psicólogo e ele te escuta e aí resolve. Não é assim. Não é assim. A escuta acontece quando é possível. A escuta acontece na contingência. A escuta acontece fora de contexto. Né? Por quê? Porque se estivesse no contexto, provavelmente aquela pessoa já estava tramitando e elaborando o seu sofrimento, tornando ele algo assim mais produtivo, como o Munch tornou. Essa tela foi pintada, né? Quando ele volta de uma grande decepção amorosa, ele enfrenta os pais, se casa com uma moça que eles não queriam, a moça deixa ele volta para a Noruega, encontra a irmã dele num sanatório, volta da experiência de contato com a loucura, e ele pinta isso, né? O grito. Né? O grito, dizer que a gente quase escuta aqui, sem que ao mesmo tempo a gente tenha qualquer vocalização, né, qualquer som. Né? Bom, então aqui é um exemplo de novas formas de sofrimento, de novos tipos de sintoma. Eu também não vou me delongar nisso, né? Mas só para vocês terem ideia de como é relativamente simples a gente produzir novos sintomas. E mais, que os sintomas, eles têm uma espécie de história, né? Coisa que nem sempre vale para as verdadeiras doenças. Né? Por exemplo, a gente teve uma epidemia de anorexia, ela não desapareceu, mas ela declinou, e no lugar disso apareceu o cutting. Né? Crianças que se cortam. Há uma relação entre uma coisa e outra. Né? Ou seja, isso não é uma contaminação que vem do ar ou da água. Isso tem que ver com a forma como a gente reconhece, desreconhece, valida, torna mais visível certas maneiras de sofrer em detrimento de outras. Por que eles ensinam pela internet como se cortar uns aos outros? Vocês sabiam? Elas fazem sites, eles fazem grupos. Como se cortar.
Por quê? Porque eles estão pensando em fazer a mesma coisa que a gente faz. Como é que a gente enfrenta estados, por exemplo, inominados na relação com o corpo? Né? Estados de indeterminação, estados em que eu não sei o que eu estou sentindo, né? Que é mais ou menos típico da angústia. A dor trata a angústia. Sim, a dor é um destino, vamos dizer assim, paliativo para a angústia. Prefiro sentir dor a sentir angústia. Bom, essa solução está aí no mercado há muito tempo. Ela entra nesse momento. Daqui a pouco ela vai sair. Né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que aquele que sofre, ele não sofre parado. Ele está tentando fazer alguma coisa. Ele está tentando dizer, compartilhar, né? Que é o que a gente tem com a experiência de transitivismo, né? Que é constitutiva do sofrimento. Finalmente, então, em primeiro lugar, o sofrimento se escuta em atos de reconhecimento. Em segundo lugar, o sofrimento é transitivista, ele coletiviza a gente. Em último ponto, o sofrimento, ele se estrutura como uma narrativa. O sofrimento tem uma história, é que é preciso refazê-la, contá-la. Né? Então aqui a gente tem algumas imagens que são, no fundo, sínteses, metáforas para as narrativas assim dominantes na nossa cultura escolar e talvez na nossa cultura institucional. Né? Por exemplo, né? É muito importante você estar assim apegado a foco. Né? Não é à toa que a gente teve uma epidemia de crianças sem foco. A gente teve uma onda diagnóstica, tudo é o que? Falta de foco. Mas por quê? Porque foco é bom, método é bom, ordem é bom. Né? Bom, de onde isso vem? Isso vem do mundo do trabalho, isso vem do mundo intersubjetivo, e daí a gente ensina para as nossas crianças que é preciso se agarrar aos seus objetivos. Não largue os seus objetivos, seus ideais, não perca o foco. Olha o que acontece com alguém que leva a sério isso. Vocês podem imaginar, né? O que acontece? A pessoa se fragmenta. Ninguém quer uma coisa só na vida. A gente é composto por conflitos, a gente é composto por ideais que são contrários uns aos outros. Mas, se cai sobre mim uma história em que eu tenho que traduzir o meu sofrimento só em tem foco, não tem foco, é nisso aqui que vai dar. Outra narrativa ótima, né? Quer dizer, crie seus próprios caminhos, seja autônomo, né? Seja capaz de fazer a sua própria estrada. Bacana, né? Agora fala para um garoto de 13 anos, faça a sua própria estrada, seja um empreendedor, crie sua própria startup. O que vai acontecer? Ele vai morrer carregando a estrada atrás de si. Veja, não tem nada errado na narrativa, mas ela induz formas de sofrimento. E a gente precisa estar advertido para criar outras narrativas, para transformar as narrativas que estão aí postas, de tal maneira que elas se tornem mais produtivas, mais interessantes para aquela criança. Né? Por exemplo, né? A gente tem que se adaptar, a gente não pode aparecer demais. Né? Então vocês veem ali uma mulher, né, que está mimetizando a paisagem, que ela tem como tarefa o quê? Fugir do olhar do outro. O olhar do outro é pesado demais, é avaliativo demais. Bom, então, eu me escondo. Né? Quantas crianças, quantos adolescentes não vivem, não sofrem a partir dessa narrativa da fuga? A gente viu isso naquele filme, né? Os Incríveis. Né? Finalmente, uma última narrativa importante é essa de que assim você pode ser quem você quiser. Troque a sua máscara, troque o seu papel, crie o seu personagem, e daí você vai assim livremente se inventando. Bom, razoável, mas fonte de sofrimento. Né? Por quê? Porque não é assim. Porque os nossos papéis sociais são criados por nós, mas também definidos pelo outro. Se acontece algo que você não gosta, isso nem sempre é total, exclusiva culpa sua. Há uma definição interativa das coisas. Bom, gente, então essa é uma rodada
de apresentação, né, dessa ideia, né, de que a gente está enfrentando, de fato, uma situação assim, nova, né, que tem uma história, né, não é inédita, mas é nova, uma situação em que é preciso fazer frente ao sofrimento, é preciso desidentificar, né, a ideia de que, bom, o sofrimento é tarefa do psicólogo, eu como educador eu posso localizar isso e encaminhar isso para o especialista, né, de que o sofrimento se trata pela escuta e de que professores sabem escutar. Os professores, eles não necessariamente, seria bom aperfeiçoar isso, mas eles não, na minha experiência, eles não vivem em um outro mundo. Eles simplesmente não estão tendo a sua habilidade socioemocional ou reconhecida, ou não estão tendo espaço para que isso aconteça. Espaço para que isso se desenvolva. Valor para essa prática dentro, na relação do aluno com o professor, mas, né, pelo que a gente viu, o sofrimento da criança, ele geralmente, na sua forma, na sua gramática, está ligado com a maneira como aquela instituição sofre. Tá? Por que certas escolas têm mais bullying do que outras? Bom, pergunte como essa escola lida com funcionários. Por que certas escolas têm mais problemas, vamos dizer assim, com preconceitos do que outra? Pergunte como aquela escola lida com as suas próprias relações de poder. Né? Ou seja, para a gente pensar o sofrimento, a gente tem que pensar a comunidade no seu sentido mais extenso. Tá? Não só a sala de aula, mas os coordenadores, os pais que estão sofrendo cada vez mais e que de certa forma, demandam escuta para o seu sofrimento, para a escola, por mais equivocada e deslocada que seja, a gente precisa reconhecer isso. Né? E as relações da escola com aquilo que está para além dos seus muros, com a rua, né? Com outras instituições, com outras escolas, com as universidades. Enquanto as nossas escolas forem ainda pequenos condomínios, enclaves, para defender as pessoas que entram, para impedir que as pessoas saiam, nós vamos criar modalidades de sofrimento. Nós estamos induzindo modos de sofrimento. E que é possível tratá-los. Né? É possível tratá-los reduzindo muros. Reduzindo muros entre pessoas, reduzindo muros entre a escola e o espaço público. Eu acho que era esse o recado inicial. Muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, ouvir o Christian e agora poder dialogar com ele. Olha só, né? Christian, você me provocou, viu? E você me provocou lembranças. Eu sou da geração, gente, que começou a ser diagnosticada com disfunção cerebral mínima. Eu fui uma aluna que, de vez em quando, fazia perguntas, acho que impertinentes, e logo a escola pediu que meus pais me levassem ao médico e saí com esse diagnóstico. E até o final da faculdade, eu corri o risco de não conseguir terminar, e o diretor me disse uma vez, o seu problema é que você fala, né? Você podia ficar quieta. Esse é o problema. E uma outra lembrança que eu tive, que inclusive virou assim, o título do meu último livro, que é uma coletânea de textos, né? Eu estava numa escola em que eu dava assessoria, e quando eu dou assessoria eu convivo na escola, né? Vou para a sala de aula, vou com os professores. E aí, então, eu estava até no intervalo com a criançada, quando o diretor me chamou, dizendo que tinha um aluno lá, Fundamental 1, 9, 10 anos, e ele tinha feito alguma coisa que eu não lembro mais o que era, mas a escola considerou terrível.
Então, que assim que terminasse o intervalo, ele iria para a sala da direção, a professora iria falar com ele. Vejam bem, né? Falar com ele, a coordenadora iria falar com ele, o diretor iria falar com ele, e aí pediram que eu falasse também. Eu falei, gente, mas é muita gente para falar com uma criança, né? Não, mas é preciso, porque o que ele fez foi muito sério. Vocês imaginem o que uma criança de 9, 10 anos pode fazer tão sério. Eu falei, olha, eu vou acompanhar, mas não vou falar, eu vou observar, né? Para depois discutir com vocês. E foi interessantíssimo, porque daí a professora falou, a coordenadora, o diretor, todos eles falaram a mesma coisa, mas numa gradação hierárquica mais séria, né? E eles acharam realmente, eles acreditaram que estavam fazendo algo de bom e olharam para mim. Você não vai falar? Eu falei, não, talvez a gente pudesse perguntar para ele se ele quer falar, né? E aí o diretor virou para ele e falou assim, você quer falar? Ele falou, quero. Então fala. Ele falou, blá, blá, blá. A grande questão na escola talvez seja essa, né? A gente se perde nos blá, blá, blás, não ouve, ou às vezes ouve pouco, ou a gente quer ouvir objetivamente, no discurso verbal, né? Aquilo que nem sempre consegue ser dito dessa maneira. E eu proponho aqui um desafio para nós, né? Eu conversei com algumas pessoas sobre a saúde mental na escola. Mas foi uma coisa inevitável, todos se referiram aos alunos, né? A escola não é formada só pelos alunos. Nós temos a escola, a instituição... Opa! Vamos lá, não precisa aplaudir, não. Nós temos a escola, a instituição, em primeiro lugar, que é promotora ou não promotora, ao contrário, né, de saúde ou de doença. E ela mesma pode ser doente e ela mesma pode ser saudável. E, às vezes, acontece isso no mesmo dia, em várias alternâncias. Depois da instituição, nós temos os professores, né? Professores que a gente tem estatística, eu nunca lembro de número, mas, assim, essas doenças, né, do psiquismo são as maiores responsáveis pelos afastamentos. Aí nós temos as famílias que trazem os seus filhos para frequentar aquela escola. E aí a gente já cria uma relação absolutamente nova, né? Essa instituição com esses professores, com essas famílias. E aí nós temos os alunos. Para quem a escola deveria voltar todo o seu trabalho, e que às vezes acaba sendo a parte da escola que mais estorva, para usar uma palavra assim bem antiga. Há diálogo entre alunos, entre seus pares, entre alunos e professores. Há diálogos professores e alunos e professores e seus pares. E aí a instituição, né, e as famílias também. Nessa conversa toda entre eles, eu falei diálogo, mas não há diálogo, né? Há uma luta de poder muito grande, muitas vezes. Você acha que há, ainda assim, condições de escuta? Eu acho. Eu modestamente tenho essa expectativa e acabei de escrever um livro sobre isso, sobre a sua pergunta, né? Junto com o Cláudio Tebas, né? O palhaço e o psicanalista, como escutar os outros pode transformar vidas, né? Cláudio é um palhaço profissional, né, que faz intervenções assim, em populações vulneráveis, faz intervenções no espaço público, faz intervenções na escola, né? E a gente se juntou porque para criar essa prova concreta de que a escuta é possível,
que a escuta é possível nos lugares mais inesperados, né? Nas situações mais inesperadas, né? Eu acho que você está colocando uma coisa, né, uma perspectiva que talvez está próxima do seu relativo esgotamento dentro das escolas, né? Que eu chamaria assim de uma perspectiva de institucionalização crescente, né? Uma perspectiva assim de contratualização crescente, de ocupação e regulamentação de todos os espaços, de quase todas as situações dentro da escola, né? E que se tornam então objeto de alguma disciplina, né? De algum procedimento, de algum encaminhamento, de alguma regra, né? Isso está se mostrando assim inviável, né? Na prática, porque uma coisa que a gente nota com o sofrimento é que ele é uma experiência política também. Ele é uma, vamos dizer assim, uma substância que faz a gente se transformar, né? Porque ela mostra uma verdade da qual a gente não está conseguindo acolher, uma verdade que a gente não se dá conta, tá? Por exemplo, recentemente estive num caso concreto, numa escola no Japão, a partir da Embaixada Brasileira, e a questão é que tinha uma epidemia de vômito, né? Escola tinha crianças que estavam vomitando, uma coisa assim, rara, né? Não tinha nada na alimentação e tal, e não sabia por que elas estavam vomitando. Então a gente começa a falar e tal, e aconteceu o seguinte: a escola tinha percebido que durante o recreio as crianças comiam o lanche e elas ficavam muito agitadas e muito assim inquietas, brincavam e etc. Eles chegavam na aula seguinte, elas não estavam muito atentas, elas queriam levar o recreio mais para frente. Então, bom, como a gente faz, né? A gente tem um problema, tem que fazer alguma coisa. Decretaram então que o lanche tinha que ser comido em silêncio. Não pode falar, né? Não pode falar. E veja, aí a gente ganha, né? Concentração, foco, resultado, né? E aí nós temos um problema, que é que as crianças começam a vomitar. Então, o que você não escuta de um jeito, ele volta, né? Para mostrar um caso assim, máximo de desejo de controle, de adequação, e de que isso não funciona. Não funciona. E aquilo que você não escutou aqui, você vai escutar lá, né? E eu confio na escuta, eu confio que a gente está num momento, né, de reabilitação dela. Olha, temos esse congresso, tantas pessoas, e nós estamos discutindo isso, né? Eu concordo com você, também acho, né, que é possível ouvir. E eu vou me referir especialmente agora a uma questão bem delicada, que é o relacionamento das escolas. E quando eu falo escola, gente, é exatamente para não falar professor, porque o professor não é a escola, né? E as famílias, e a comunidade, vamos dizer assim. Essa é uma relação que é tratada de uma maneira um tanto quanto hipócrita, né, por nós, porque a gente diz que é uma parceria. Não é. Não é uma parceria, né? É uma luta de poder, na verdade, entre duas culturas, em que a escola é uma cultura bem ou mal organizada, e os pais não são, né? Eles nem são um grupo, porque tem o pai do João, o pai da Maria, o pai do Pedro, eles não são os pais da escola. Tem um autor que eu gosto muito, português, que ele diz assim, que os pais são uma multidão desgovernada, não é? E nessa luta de poder, eles já saem perdendo. É possível, né? Atualmente, os pais vão para a escola, muitas vezes, até charges a esse respeito, né? Quase que exigindo que os professores ou a escola deem determinada nota para o filho, porque ele merece. E quando isso não dá certo, ou vão lá defender o filho de algo que eles consideram uma injustiça. E quando essa primeira conversa não dá certo, agora
tem um interlocutor intermediário aí, que é o advogado, né? A justiça, o direito chegou na escola, os juristas. Talvez toda esse clima ácido, como você disse, né? No relacionamento entre a escola e as famílias de seus alunos, venha por falta dessa escuta. Quando um pai, uma mãe, uma família, muitos deles vão reclamar na escola das notas baixas dos filhos, é preciso lembrar, gente, que eles estão submetidos a uma pressão social e cultural imensa para que seus filhos tenham êxito escolar. Eles não estão reclamando da escola. Eles estão manifestando, muitas vezes, essa pressão. E a gente leva, né, na escola, pessoalmente, isso como uma reclamação. E aí vem aquela interferência também da administração, né, no processo escolar, de tratar as famílias como clientes. E aí muda todo o panorama e a gente escuta os advogados, a gente escuta previamente os administradores, e aquela relação fica muito doentia, né? Eu acho que é assim que nós estamos. E quando você fala da possibilidade da escuta, eu vejo aí um novo trajeto que vocês podem traçar, né? A começar pela escuta. Escuta de si, o que eu quero quando eu vou conversar com os pais? Eu quero o quê mesmo, né? Eu quero, de fato, verdadeiramente, falar do ensino que a gente ministra nessa escola, do ideal educacional que a gente tem, ou eu quero convencê-los que nós somos uma boa escola para que eles tragam seus conhecidos? É importante isso. E os pais, quando vão conversar na escola, estão verdadeiramente interessados na vida escolar do filho? Ou eles estão mais interessados na própria avaliação de eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, por isso eu vou à escola conversar, e por isso meu filho tem boas notas, né? Você acha que pode demorar muito esse processo de começarem a se ouvir, os dois? Acho que você está colocando um sintoma, né? Outro sintoma, no sentido aí leve do termo, desse excesso de institucionalidade. Tá? Na medida que a gente se relaciona com com as famílias, a gente se relaciona dentro da escola, né? A partir da forma impessoal da lei, a gente está cumprindo aquilo que é, vamos dizer assim, uma tarefa da escola. É essa, né? É de representar um interesse público, de que diante da lei somos todos iguais, né? De representar o interesse público de que há certos conteúdos que precisam ir adiante, né? De uniformizar, de certa forma, aquela criança num tipo de lei que é não pessoal, não familiar, que não foi feita para ela, foi feita para todo mundo, né? Então, esse ideal, eu acho que ele foi incorporado, ele se juntou mais recentemente com ideais, vamos dizer assim, do mundo do trabalho e da produção, mas ele acabou tendo tanto espaço que ocupou o espaço que também define a escola, que é o fato de que uma escola é uma comunidade. Uma escola não é só uma instituição. E, enquanto comunidade, ela é muito diferente se ela for em Campina Grande, se ela for na periferia, se ela for no centro, se ela for no norte, se ela for de classe alta, se ela for de classe baixa, né? Quer dizer, a gente tem um choque dentro da escola, e a escola devia, talvez, ter mais consciência de que ela está nesse lugar de conflito, que ela é uma instância de mediação desse conflito, e que ela mesma é formada, né, por pretensões assim, de institucionalização, ao lado de pretensões comunitárias. O que acontece quando a gente escuta o outro, né? A gente escuta a divisão do outro, a gente escuta o conflito do outro,
E a gente escuta como o conflito do outro ecoa no nosso. As famílias estão divididas. As famílias estão divididas entre essas duas exigências. De resultado, de progressão, mas também de amor. Né? O que me parece estar acontecendo é que essas duas exigências, que elas são contraditórias, elas não são reconhecidas enquanto uma contradição. Então, eu venho de uma família, eu sanciono uma narrativa que diz assim para essa criança, né? Você é muito especial, você é incrivelmente especial, você tem talentos mágicos, você é azul, você nasceu com uma potencialidade incrível. Daí a criança vai para a escola e não é isso que acontece, né? Bom, ela volta da escola e diz para os pais, você está mentindo, eu não gostei da mentira que você me contou. Os pais escutam isso e dizem, escuta, escola, mas não é isso que a gente tinha combinado? Por que vocês não estão entregando? E aí começa uma oscilação, né? Eu demando uma coisa no plano institucional, mas na verdade eu estou me queixando e sofrendo com algo no plano comunitário. E eu demando algo no plano comunitário, no plano da pessoalidade, no plano da contingência, e bom, me respondem com algo institucional, né? A questão, o que fazer, ela está muito determinada por esse equívoco, por essa contradição, vamos dizer assim, que faz a gente passar de um plano para outro, né? Gostei da maneira como você expressou isso. Como é que você lida com isso, Rose, no teu programa? Porque o teu programa de rádio é um verdadeiro, quero crer, observatório de escuta. Você está lá, os pais, crianças, escola, diretores, né? Vem todo mundo. E para uma posição meio neutra, assim, né? Uma posição que não, em tese não está em nenhum lado. Como é que você, nesse teu observatório, está medindo a temperatura desse conflito? Uhum. Você sabe que eu demorei muito tempo. O bom é que a vida sempre nos permite aprender, né? Mas eu demorei para aprender que as questões que os pais trazem e localizam, quando se diz respeito à vida escolar dos filhos, nos professores, na verdade, eles são da instituição, dessa comunidade que tem dificuldade de ser comunidade, né? Muita dificuldade. Então, à medida que eu fui entendendo isso, que eu pude ouvi-los melhor, né? Hoje o que eu percebo é, primeiramente, né? Todo dia nascem pais e mães, e eles têm essa herança, né, de que é preciso ser um bom pai e uma boa mãe, de acordo com os preceitos sociais contemporâneos, e o filho que se vire para entrar nessa função de eu me reconhecer como bom pai, como boa mãe. A minha tentativa no programa, tanto a minha quanto a da Thaís, que é a minha companheira, né, jornalista, é de permitir que eles ouçam de outra maneira as coisas que eles ouvem só de uma única maneira. Além de eu ser uma geração que começou a ser diagnosticada, né, eu sou de uma geração muito influenciada pela contracultura. E a contracultura é uma coisa rara hoje, porque nós preferimos olhar todo mundo para o mesmo lugar, né? E a contracultura nos diz assim, ó, todo mundo está olhando para cá, vamos ver o que tem aqui? Vamos ver o que tem aqui? Então, muitos bordões que os pais aprenderam, inclusive dentro da escola, nós temos a oportunidade lá de desconstruir para que eles ouçam outra coisa, outras coisas, não substituir, né? E eu acho que um deles, que a gente vem batendo há uns 10 anos, a criança precisa de limites, a criança precisa de limites. Gente, eu nunca conheci uma geração tão limitada. Quem é que matou aula quando estudante? Olha que beleza. Pois é, e vocês estão aqui.
os seus alunos não têm a menor chance de matar a aula. Eu fico desesperada, porque eles não podem matar a aula, porque no primeiro passo a escola avisa os pais, né? É preciso que a gente olhe para os lados. Criança não precisa de limites, porque ela já tem limites em demasia. E numa sociedade em que nós somos todos jovens, falta adulto na vida das crianças. Então, o que os ouvintes aprenderam... Não, gente, eu fico constrangida, eu sou tímida. É por isso mesmo que a gente faz. Numa sociedade como a nossa, criança precisa de adultos. E sabe que muitos pais têm dado esse retorno, né? Porque eles dizem assim, eu vou transmitir as questões como elas chegam. Meu filho tem 1 ano e meio, ele faz birra, eu já sentei, conversei com ele, o que mais que eu faço? Já pus no cantinho do castigo, né? Combinei com ele que era para fazer. Então, a minha primeira reação costuma ser uma boa risada, né? Que é uma maneira de acolher. Não, pode vir com o tipo de pensamento que você tiver, que você é acolhido aqui. E aí eu tento trazer de volta a ideia do que é uma criança de 1 ano e meio, 2, 3, né? E aí eu sempre termino com a frase, mas, Thaís, eu estou muito preocupada com a birra dos adultos hoje em dia. Que os adultos fazem mais birra do que criança. Então, o que eu percebo, né? Pequenos grupos ainda tímidos, que começam a sair desse olhar massivo para o mesmo lugar, começam a fazer comemorações de aniversário dos filhos na intimidade, com um número pequeno de crianças, e muitos deles dizem, olha, a gente ouviu o que vocês falaram, então a gente reuniu meia dúzia só de amigos, fizemos um piquenique na praça, isso é adorável, né? Então, eu vejo uma possibilidade de escuta da parte deles, mas que dependeu primeiro deles serem ouvidos e acolhidos, né? Nessas angústias que nem eram deles. E eu queria voltar nisso que você falou, né? De que, de repente, parece que a gente esqueceu o maio de 68. Que a gente esqueceu tudo que a sua geração, talvez anterior, lutou em termos da liberdade, inclusive sexual, né? E acrescentar que, entre uma coisa e outra, a gente teve um outro processo muito importante nas escolas, que foi a inclusão, né? Que introduziu uma variedade, uma diversidade de formas de ser, ou seja, tudo que poderia sugerir, assim, uma atitude menos conformada, né? E eu queria te perguntar, assim, como é que nós chegamos nesse ponto em que o desejo de normalidade se tornou tão exacerbado, se tornou uma verdadeira normalopatia, o desejo de ser adequado, de cumprir, de ir à regra, Como é que aquilo deu nisso? Eu não sei, mas eu lamento. Não, foram vocês que... Pois é, gente, é uma história recente, né? Muito recente, anos 60. Quer dizer, os anos 60 chegaram e falaram assim, vamos mudar isso aí, que não está bom. E aí a gente fez um movimento, que foi um movimento amplo, né? E de fato... mudou a política, a economia, o comportamento, a sexualidade, família. A família, mudou tudo. E aí, quando o mundo começa a admitir a diversidade em todas as áreas, a gente não quer mais. Parece que é difícil, né, viver com a diversidade. Eu costumo dar um exemplo para os pais, na linguagem assim deles. Falei, gente, olha, quando eu era criança, não tinha tamanho 36, 38, 40, 42, era PMG. E pronto. E os pais compravam as roupas, os filhos eram muitos, no coletivo, assim, né? No atacado, que era mais barato. Hoje nós temos 36, 36,5, 38.
48, 54, e todo mundo quer vestir 38. É isso. Percebe? Hoje nós temos uma diversidade de vestimenta, de estilos, mas ninguém quer se diferenciar. Você falou disso. Ninguém quer chamar atenção por estar diferente, né? E em maio de 68, a grande questão era ser diferente. Então, gente, às vezes é preciso ouvir isso. Eu acho que o Christian abordou isso de uma forma incrível. O sofrimento que não é escutado na escola, ele pode virar um sintoma provocado pela própria escola, portanto, né? Porque não é em qualquer lugar que há aquele sofrimento. Às vezes, aquele sofrimento é especialmente dentro da escola. E, por falar em sofrimento dentro da escola, eu estou preocupada com aqueles números ali, sabe? Quero fazer uma... Começa de novo. Uma provocação. Uma grande questão, aliás, duas, né? Duas questões, assim, que apavoram as escolas. Tentativa de suicídio de adolescentes e utilização de drogas. Muitas escolas pedem programas que eles chamam de prevenção, né? Prevenção ao suicídio e prevenção à utilização das drogas. Eu fui apresentada, eu quis conhecer alguns desses programas de prevenção, eu fiquei chocada, porque no programa de prevenção de drogas, nossa, eu fiquei apavorada, os filmes que eles passam para os alunos verem, parece que droga é tudo de ruim. Nossa, se fosse tudo de ruim, a gente não utilizaria. E a gente usa desde que a gente está por aqui, né, na Terra. Eu queria que você falasse um pouco desses programas de prevenção na escola, principalmente aos temas ligados à saúde mental. Então, Rosalie, eu também me inquieto, participei assim, de alguns, né, debatendo. Em primeiro lugar, porque você tem, de fato, um aumento assim, consistente de taxa de suicídio entre 15 e 24 anos, mundial, né? Brasil também, mas mundo. Segundo, que isso parece estar associado, né? Tem lá as pesquisas com abuso de drogas, álcool e drogas, e, eventualmente, com depressão, né? Mas, se você pensa do outro lado, né, isso aí, depois do caso dado, né, depois de um incidente, de suicídio, você volta e você encontra explicações assim maravilhosas. E daí você começa a mexer nas variáveis, né? Tem uma pesquisa que fez o contrário. Falou, vamos ver o grau de previsibilidade que isso tem. Baixíssimo. Ou seja, uma história contada de trás para frente. É uma história onde você está vendo ali um fenômeno e você quer controlar, né, determinar como é que você evita que aquilo aconteça, né? Eu acho que não é à toa que os 3 grandes sociólogos escreveram sobre o suicídio, antes da psicanálise e da psicologia, né? Weber, Durkheim e Marx. É algo que tem uma relação, eu quero crer, direta, assim, com esse processo que a gente estava discutindo de superinstitucionalização das escolas e das relações dentro das escolas, né? Não só com os alunos, mas entre professores, dos professores com coordenadores, com a direção. Ou seja, esse esgarçamento da comunidade, do lado comunidade da escola, ele produz um assoreamento, um esgarçamento da circulação da palavra contingente, né? Então, diante de uma dificuldade, de uma insatisfação, diante da infelicidade ou de afetos dissonantes, né, qual é a resposta básica que a gente está ou tolerando ou incentivando, né? Modulação de ambiente ou modulação mental. Então, realmente não acho que seja o problema, vamos dizer assim, da substância entorpecente ou do álcool, que de fato está crescendo, mas o uso clínico selvagem disso para lidar com inquietações psíquicas. Então, em vez um toma um antidepressivo, o outro toma pinga. Tá, mas eles estão fazendo a mesma coisa.
E nós passamos, infelizmente, uma geração dizendo que sofrimento e sintomas se resolve tomando uma coisa, não falando sobre isso. Começa com a chupeta, começa com o tablet, começa com assim, olha, você está com alguma coisa que te incomoda, faz algo. Vai ao shopping, compra, ou então, enfim, escreve e não fala. Eu quero crer que nosso desleixo com a escuta e com a fala tem um preço. Tem um preço. E a escuta, você acha que pode ser inaugurada na escola com consciência, né? com a formação de uma comunidade na escola? Que eu vejo que é raro, né? Ou seja, que os professores se tornem uma equipe, não professores, né? Anônimos, se tornem uma equipe para existir precisa de convivência em equipe, né? Que se torne uma equipe que receba os coordenadores, os diretores, né? Isso facilitaria a escuta? Acho que sim. Eu entendo assim que a escuta ela depende de assim 4 condições. Tá? Primeira é a hospitalidade. Ninguém escuta o outro se não tiver na vida uma atitude de hospitalidade, de abrir a porta da sua casa, da sua alma para o outro. Né? Bom, olha aí para as nossas escolas, o que a gente tem? Catraca, muro. Quem é que abre a porta da sua escola? Para os outros, não, é nós. Problema. Né? Só para tomar uma imagem simples da coisa. Segundo ponto, escuta envolve hospital. Né? A gente olhar com carinho, com cuidado, com tempo. Qual que é o problema? Né? O que estão vendo aqui? Do que é feito isso? Né? Seguir os signos, reconstituir a história, tentar diagnosticar, né? Não no sentido assim médico, mas de o que está acontecendo. Né? E eu acho que os educadores sabem fazer isso, sabem pensar. Né? Assim, pô, isso aqui, será que liga com aquilo? Sabe pensar junto. Não tem muito tempo, mas se deixar, sabe. Terceiro lugar, quer dizer, primeiro lugar, hospitalidade. Segundo, hospital, cuidado. Uma relação de cuidado com o outro. Cuidar não é tratar, cuidar não é... Cuidar é uma coisa que é no cotidiano. Né? Terceira coisa, escuta leva ao hospício. Quero te escutar, mas não vem com a loucura sua, tá? Quero te escutar até a página 12. Quando você entrar na 13, a gente para a conversa. Não. Escuta tira a gente do lugar. Escuta faz a gente se despossuir dos títulos, posses, propriedades, quem eu sou. Escuta confunde mesmo. Ela é uma coisa assim indeterminativa. Né? Daí eu vejo que as escolas elas olham para isso e dizem, isso é balbúrdia. Isso não. Né? Balbúrdia não. Né? Vamos terminar com esse negócio. E é difícil você levantar um programa e dizer, gente, talvez precisemos um pouco mais de balbúrdia, não de menos. Como faz isso? Aumenta o tamanho do recreio, faz a sala de professores ser menos regrada, mais café, põe uma mistura no café, não sei. E o último tempo é o tempo do fato de que, quando a gente escuta, a gente se faz hospedeiro. Né? A gente é portador de alguma coisa que o outro deixou com a gente. Tem que dar um destino. Escreve, leva para a justiça, faz congresso, reclama, denuncia. Né? Porque aquela ideia da escuta como acumulação de coisas, ela só detona as pessoas. Então, é um percurso. Né? Quer dizer, hospitalidade, hospital, hospício e hospedeiro. São 4 Hs que, se você consegue atravessá-los, você faz uma viagem, né, Dan? É isso mesmo. Empatia. E você falou do café. Toda vez que aperta o orçamento na escola, a primeira coisa que é cortada é o café, né, dos professores. Para finalizar, eu vou finalizar com o seu primeiro item, que é o mais simples, mas talvez é aquele que dá o início, né?
Ah, que bom. Uma escola muito pobre, pública, com poucas verbas, né? Me pediu uma ajuda, eu fui lá. Começamos a ver onde atacar primeiro, né? Tantos problemas são. E eu percebi que o relacionamento entre os professores e a direção era muito ríspido, muito duro, né? E aí eu conversei com um professor, conversei com outro, e eu fiquei sabendo que um saía de casa 2 horas antes para pegar as conduções. Enfim, eles começaram a dar aula às 7h30, muitos deles sem café da manhã. Aí chamei a diretora e falei, vamos arrumar um café da manhã, vamos receber esses professores com café da manhã, né? Não, a gente não tem verba. Eu falei, vamos chamar os pais. Gente, quanto mais simples os pais, mais eles colaboram, né? Incrível. E aí chamamos os pais e nós mesmos nos cotizamos e todo dia os professores chegavam e tinha a bagunça do café da manhã, que um derruba, outro conta como foi. Começou um novo tipo de convivência. E este foi o primeiro passo para a gente começar a fazer um trabalho. Então, é isto, né? A hospitalidade é o acolhimento. O cuidado é a amorosidade. O hospício é o reconhecimento da nossa humanidade. Qual que era o último mesmo? Hospedeiro, transmitir isso para os outros. Exato. Então, eu acho que o Christian colocou esses pontos de uma maneira super didática, desculpa se isso não é um elogio. É um elogio. Mas é esse, há caminhos. Os médicos diriam há protocolos, né? Mas há caminhos que podem ser conhecidos e trilhados, cada escola com a sua comunidade, com o seu estilo, né? É isso que é reconhecer a diversidade e lembrar que nós estamos no século XXI e no mundo tem lugar para todo tipo de escola, não precisam ser todas iguais. No mundo tem lugar para todo tipo de aluno, a gente não precisa torná-los todos medianos e medíocres. Todo tipo de professor, do mais louco ao mais certinho. Porque a escola não é um mundo para os alunos, Hannah Arendt disse isso, né? Mas representa o mundo. Então, a gente não pode ter uma fotografia que a gente diga, esta foto é da escola tal, esta é da escola tal. Não, a gente tem que ter tudo junto e misturado em todas as escolas. Eu acho que isso pode promover uma boa saúde mental, né? É verdade, Rosa. Eu fiquei assim pensando nisso que você marcou assim logo no começo e de fato talvez a gente não está iluminando o suficiente, que é assim, quantos professores estão sofrendo, quantos professores estão adoecendo, e a gente vê isso, né? E talvez por motivos assim um pouco análogos aos dos alunos, mas talvez que a gente tenha que pensar um pouco mais especificamente que há um sofrimento emergente aí que é típico do professor, que é próprio do professor. Talvez no Brasil, não sei, e eventualmente isso tem assim uma relação com a sobrecarga que a educação está tendo do ponto de vista social e político. Ou seja, não tem nada que aconteça de errado no país que a solução é professores, educação, né? E, consequentemente, não tem nada que dê errado no país, cuja culpa não é do professor, principalmente de história, né? Professor de história. O mundo caindo, tudo errado. E quem é que fez agora? O professor de história. Ele que está, assim, pondo ideias ruins na cabeça das pessoas, né? Então, como é que você vê isso? Assim, parece uma vivência do ponto de vista narcísico, né, tecnicamente falando, de vamos dizer assim, de um lado a gente idealiza muito, e eu vejo que os professores se idealizam, eles compram isso, né? Quer dizer, mais formação, mais estudo, mais capacidades socioemocionais, cosmológicas, ontológicas, e do
outro lado, vamos dizer assim, baixo reconhecimento para o fato de que é menos, né? Quer dizer que salário é culpado socialmente das nossas mazelas. Nós não estamos esperando coisas opostas, diversas, sem perceber, sim. E de repente todo mundo virou professor. Todo mundo. Estudar, ensinar é fácil. Vai lá no Google, pega. Todo mundo está se metendo com educação. Você não acha isso uma encruzilhada de 3 cruzes que vai dar errado, vai dar ruim, como fala minha filha? Já deu, né? Já deu ruim. Não é mais de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? De professor também agora. Agora acabou nosso tempo, como faz? Então, tem que terminar, né? 0, tempo esgotado. Então é isso, gente. Foi um prazer, gente. Valeu.